Para a nação, Flávio Press reage na área com mais um vídeo do Mengão aí agora, depois dessa vitória emocionante, espetacular, 2-0 em cima do Pirâmide. Vamos decidir a final do Mundial Interclubes contra o PSG, mano. Um jogo tão aguardado pelos antes. Isso é caro, é um jogo que não poderia acontecer, mas tento lhe dizer antes, infelizmente esse jogo vai acontecer quarta-feira, 2 horas da tarde, horário de Brasília, a final do Mundial Interclubes. E o Mengão tá lá, beleza? Eu deixo os créditos da Sport TV na descrição desse vídeo, beleza? Como de agradecimento. Eu peço que vocês comentem bastante aí, mano. Qual é a expectativa para esse jogo do Flamengo contra o PSG? Tamo junto, vamos reagir aí, depois a gente volta. Mas o Flamengo, no todo, vai tentar fazer o tipo de jogo dele. E é difícil. Corre risco, né, por isso, né? Hã? E corre risco por isso. Porque é o jeito de jogar. Só que talvez seja mais arriscado mudar tudo que você acredita e praticou ao longo de 73 jogos por 74º. É impossível mudar tudo. E a Copa do Mundo ela foi tão maluca, porque o mesmo time, o Paris, que fez 4-0 na semifinal contra o Real Madrid, passando por cima, não jogou a final. A final tomou um 3-0 no primeiro tempo do Chelsea. Inapelado. Então, assim, era realmente uma Copa do Mundo diferente sobre esse aspecto físico, de fim de temporada dos times europeus. Eles estavam se entendendo ainda na competição, que tipo de competição é essa, com esse clima, com esse gramado que era diferente em relação aos gramados europeus. E agora já é uma outra circunstância. Os caras vão para lá, no meio da temporada, basicamente, no ápice, com muita gente inteira, podendo jogar um jogo, 90 minutos. É uma outra parada. E o Flamengo já mais desgastado em relação ao que estava no meio do ano, né? Para o Flamengo, funcionou jogar do jeito que joga contra o Chelsea, não funcionou contra o Bayern de Munique. É até desse jogo que vem a declaração do Felipe Luiz, né? Se jogasse de outro jeito, ia perder de outro jeito. Eu achei só que o Felipe exagerou, que ele falou assim, nossa, apanhei pra caramba. Ele não apanhou pra caramba, ele foi criticado normal. Assim, eu não achei que houve uma demonização do Flamengo ou do Felipe Luiz por ter perdido o jogo pro Bayern. E assim, o Flamengo teve momentos no jogo. Quando estava 3-2, o jogo chegou a estar equilibrado. E no 2-1 do primeiro tempo, na hora do gol do Gerson, o Flamengo tinha um momento em que o Bayern precisava fazer um esforço ali para tirar a bola do Flamengo. O Flamengo conservou um pouco mais da bola, quando ele se colocava mais no campo de ataque. A dificuldade foi aquele encaixe 1 contra 1 do Bayern e o Flamengo tem... Porque eles... Nem simplesmente um encaixe, né? O encaixe era muito fisicamente muito forte. E você vai tendo que correr. Você está mais sujeito ao erro técnico, né? O Luiz Araújo, quando erra a última bola do quarto gol, que ele tenta sair jogando, o Luiz Araújo tinha passado até ali 80 e tantos minutos do jogo, dando opção na frente, fazendo um trabalho defensivo incansável. Chega uma hora que a tomada de decisão, você está sempre sob pressão o jogo inteiro. Para o Botafogo funcionou jogar diferente contra o PSG. O Botafogo que é o adversário dessa final. Não tem verdade absoluta, cada treinador vai fazer Mas aquele Botafogo não tinha um jeito de jogar ainda, né? Era o Renato chegando, o Botafogo ainda não tinha uma cara. A gente estava pensando no Botafogo do ano anterior. E o Fluminense mudou totalmente o jeito de jogar para chegar até a semifinal. Quando 3 zagueiros. Quando jogou contra a Inter de Milão, em diante, 3 zagueiros e 3 volantes. O Renato não abriu mão disso. Inclusive contra o Al Hilal. Mas desses times todos, quem mais tem condição de jogar de igual para igual, ainda guardado uma devida proporção, é o Flamengo. Os outros times todos, seja Palmeiras, para baixo, não adianta. Se você não tem jogo para isso. Então você tem que jogar como o Botafogo, como o Fluminense jogou. Isso faz parte de uma melhor maneira dentro daquilo ali. O Botafogo foi super feliz naquele dia. O Paris não foi porque realmente o Botafogo ele acabou tendo muito mérito naquilo que ele fez. Só que com isso é um jogo que o Paris ele aprende, né? Esses times nesse nível, nesse padrão, os caras tiram proveito de tudo. Então eles nunca vão fazer 2 jogos dessa maneira, até porque lá fora eles estão acostumados a jogar contra equipes, né? Também que são super difíceis e que tentam jogar contra eles, tentando realmente minar aquilo que eles têm de melhor, né? O Inter contra o Barcelona foi isso. Não foi, Alex? Total. O Inter se segurou, se fechou. São Paulo e Liga. Marcou duro, marcou firme, e não deu bola. Assim, nós nem nos permitimos ser atropelados. Que depois eu assisti o jogo e falei, caraca, a gente não apanhou tanto. Era normal deles terem o domínio. O Liverpool teve mais oportunidade de com o São Paulo no ano anterior do que o Barcelona. O Corinthians também marcou forte. Mas o Corinthians jogou. Mas o Cássio ainda assim foi eleito melhor em campo. É impressionante isso. 3 grandes defesas. O Ceni, o Klemer e o Cássio, os 3 foram eleitos. Se você não tiver o goleiro seu esperando esses caras,
duas eles vão ter que pegar, não tem jeito. O Rossi pegou uma hoje, importantíssimo. Mas que é possível em um jogo, é possível. Isso tem que acreditar, porque futebol realmente ele te E eu acho que hoje o Felipe, ele conseguiu ter uma boa gestão de minutos. Como o segundo gol do Flamengo saiu cedo, 5 minutos do segundo tempo, ele conseguiu tirar o Arrascaeta cedo, ele conseguiu tirar o Jorginho e o Alexandre, que são 3 pilares do time, né? E conseguiu dar jogo pro Pedro. O Pedro, assim, eu acho até que ele não vai ter minutagem alta, nem pensar. Mas só de ter ele confiante, porque ele entrou em campo e viu que tá minimamente em condições de jogar. Finalizou 2 bolas. E teve um lance importante que eu falei pro Mansur. Ele mesmo fez no braço dele assim. Então ele tá pronto pra tomar uma pancada. Mas o problema foi a perna agora, o braço mais. O braço já tá zerado. Então eu acho que até isso o Felipe conseguiu gerenciar bem. O Samuel Lino, que é uma peça importante, não entrou. Tá de tanque cheio. Né? E esses 4 dias realmente vai ser suficiente. Ganhou um dia a mais em relação agora, né? Porque contra o Cruz Azul foi quarta e sábado. Porque pra começar o jogo hoje, ele até mexeu menos do que a gente imaginava, né? Ele trocou os 2 da frente e o Danilo. E os 2 da frente. O Cebolinha no lugar do Samuel Lino. Isso, e o Plata no lugar do Bruno. Que foi a minha única crítica hoje ao Felipe, eu acho. Assim, eu não teria tirado o Cebolinha do jogo, a não ser que tenha sido uma questão física, tá? Ele quis tirar porque um pouco eu achei que tecnicamente ele tava bem no jogo. Tirou tempero do jogo? Calma aí, Cebola, vamos preparar. Vamos só de alho, não vamos com Cebolinha, não. Eu achei que ele tava bem no jogo. Não, tecnicamente, primeiro tempo ele foi muito bem. Ele tá muito... Ele é impressionante como ele atingiu o seu nível de jogo. Ele tá com ambição. Ele é aquele jogador que pega no 1 contra 1, ele vai pra cima. Ele tá com muita... Nesse sentido, a gente tem falado. Ele, a gente vendo o melhor dos dois, ele é mais jogador do que o Lino. Mas muito melhor. Né? De gol, de jogadas e tudo. Você pegar a carreira dos melhores momentos, assim, ele é muito... Ele tem mais gol, né? É um jogador que tem mais gol, né? Assim, né? É mais faro de gol, né? Isso. Agora, o pessoal da FIFA deve estar de acordo com o Felipe Luiz, tanto que elegeu o Carrascal o melhor em campo e o Felipe o manteve quase que até o fim, né? Que jogador, né? Interessante, meu Deus. Ele corre com bola, sem bola, é corajoso. Ele não foi bem, não. Por dentro. Não, tudo bem, mas gostei da atuação do Carrascal ele tem hoje. algo assim que pro Flamengo, que você precisa se regenerando, né? Como time competitivo. Já encontra nele alguém super importante. Alex, eu comparei ele à função que o Gerson fazia. Né, aquele meia ponta, ele entende a hora de fazer aberto, ele entende a hora de encostar pro meio para fazer um tipo de jogada. O gol do Flamengo contra o Cruz Azul, ele estava lá do lado esquerdo, é ele quem pifa, só que lá do outro lado. Então ele tem um entendimento, essa inteligência dele de percepção de espaço é muito interessante. Agora o seu conterrâneo tá cada dia mais entrando na história do Flamengo, né? Impressionante, né? Danilo, né? Como foi um jogador que... E que legal pra ele, porque ele apanhou naturalmente pra caramba, clube, né, esse negócio de seleção, do jeito que era, da maneira que ele veio pro Brasil, ele teve seus momentos de lesão, e poxa, é um jogadoraço, né, cara? E nesse caminho pra Copa do Mundo, com esse cheiro de gol, pode levar. Ninguém faz a carreira que ele fez por favor de ninguém, né? Não. É obviamente um jogador... E possivelmente vai ser banco, né, quando o PSG... Porque o Ortiz deve voltar. Não sei não, hein? Será que vai com 3 zagueiros? Com 4 dias. Não, com 4 dias pra recuperar, ele vai estar inteiro. Ele pode achar que o Danilo, sob o ponto de vista de... Contra o Chelsea, por exemplo, no Mundial, jogou o Danilo no primeiro jogo. Contra o Bayern jogou o Léo Ortiz. Pelo pouquinho que eu conheço, Felipe Luiz, ele não faria isso. Não, pode ser. A opção, ela eu hoje acho que é 50% para cada lado. Eu teria essa... Eu acho que o Ortiz tá bem na frente, 75%. Agora, uma interessante... que todo mundo conhece o Felipe Luiz, né? É um treinador de 1 ano e pouco de carreira. Não é minha grande Isso não é ruim, é bom, porque é sinal que ele tem uma linha de coerência, né, no trabalho. E Barreto, até mesmo como atleta, ele não mudou muita coisa do que ele era como atleta e como ele é como treinador hoje. O jeito de ver exatamente, o futebol, né? O jeito de pensar, de analisar as coisas. Então, por esse lado, eu acho que o Ortiz deve ser o titular. A minha grande dúvida de escalação é o centro do ataque. Eu acho que ele vai de Bruno Henrique. Porque eu penso, contra o Bayern, ele foi de Plata. O Plata foi titular no Mundial, né? Eu acho ele acredita muito no Plata para ser, por exemplo, contra um adversário que, quando você tenta sair jogando, ele vai encaixar 1 contra 1. Ele confia muito do Plata para o jogo de costas. Ele confia mais do Bruno Henrique para o jogo de ataque à profundidade. Mas foi nesse jogo ou foi contra o Chelsea que o time melhorou quando ele formou uma linha de 4 que tinha Arrascaeta e Bruno Henrique? Ele tirou o Arrascaeta e entrou o Bruno Henrique contra o Chelsea. Contrário. Ele tirou o Arrasca e entrou o Bruno Henrique. Tirou o Arrascaeta. E aí foi quando o Flamengo acabou virando o jogo, né? Contra o Chelsea. Contra o Chelsea. Contra o Bayern... Mas o jogo já era bom. O jogo do Flamengo já era bom. Sim. Contra o Bayern, começou com o Bruno Henrique no banco também. Bruno Henrique Plata. Era Luiz Araújo
o Gerson partia da ponta direita. O Luiz Araújo jogava na ponta esquerda até, né? O Carrascal, em tese, é o meia parte da ponta, né? Como o Rick falou, é o Gerson, né? Com outras características, então, naturalmente, ele pode ter o Carrascal partindo de um lado, o Arrascaeta, o Lino ou o Cebolinha do outro e o Plata. Ele deve ir de Samuel Eu acho que ele vai de Samuel Lino nesse jogo. Pela característica, é um cara que tem recomposição melhor, né? Muito forte. E descansou hoje. Descansou hoje, vai estar de tanque cheio. Deixa o Cebolinha pro tempero depois, pro segundo tempo. E sabendo que agora é uma boa dúvida mesmo, assim, mas eu ainda acho que ele vai apostar no Bruno Henrique, quem sabe até pôr o Plata pelo lado direito, de repente. Ele também usa. O Carrascal? Tiraria o Carrascal, não sei. E o Bruno Henrique, ele te traz também não só essa velocidade, mas a bola aérea, defensiva, agora, ofensiva. Alex, você que era um cara de bater magistralmente na bola, assim, os dois gols hoje tiveram características diferentes da batida do Arrascaeta, né? A primeira, uma bola rápida. Como foi a bola da Libertadores também. Perfeito. E a segunda, um arco, né? Para encontrar o Danilo no ponto mais alto possível, né? Você vê que a primeira batida, essa fechada, que ela é mais perto aqui do bico da grande área, você bate como se fosse para bater. Costumava falar assim, vou bater como se fosse na mão do goleiro. Quem entrar na frente, o goleiro que não pode pegar. Foi assim que ele bateu e você pode ver o Léo, ele vem de trás, ó. Ele também fica livre. E olha o movimento do goleiro, ele tá aqui mesmo. Ele tá aqui. Ele tá e você pode ver que o Léo, ele que dá o tom do início da batida é ele, que ele se afasta. E o segundo realmente vem embalado e pra quem tá marcando, Rick, nós jogamos lá de lateral também, é duro você pegar o cara que vem embalado, só se você pular no corpo dele, né, Rick? Aí o defensor não fez isso, o Danilo já chega atropelando. E nos dois casos a batida leva em consideração... E aí o goleiro também ajudou um pouco, né? Ajudou, né? Mas as duas batidas levam em consideração a característica de quem vai cabecear, né? Isso. Pode ser também. O Léo Pereira tem essa infiltração rápida na direção do gol, que é para encontrar a bola mais ou menos na... Tem uma análise depois tática preparada dos dois gols, quando quiserem, porque eles têm uma característica similar, só que executada de forma diferente, que é a maneira que o Flamengo libera o espaço para esses jogadores cabecearem. Bloqueios, né? Agora, E a segunda é alta, né? É alta. Porque o Danilo sobe muito mesmo. Que pela distância, né, ela tem que ter no gol da Libertadores. Senão o cara não chega. Senão o cara não chega. Agora, eu acho até que era uma bola super defensável, mas o gramado rápido eu acho que atrapalhou um pouco. Quando ela bateu, ela faz aquela próxima dele, né? Ela desliza com muita velocidade. Tá muito perto da trave. Falar em gramado rápido, o Flamengo sofreu menos hoje, né? Sofreu, acho que sim, né? Ainda assim, eu acho que é algo que em alguns momentos, assim, eu vendo, porque assim, acompanhando o Flamengo ao longo do ano e hoje, muitas vezes eu achava que o Flamengo desperdiçava muito a bola, assim, sabe? Acelerava demais o jogo, eu não sei se pela questão do campo ou se pela questão mesmo de ansiedade, do que vocês já trouxeram aqui, que o cansaço e tanto que a questão da posse se inverte drasticamente no segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo tem 68% de posse contra 32%. Segundo tempo, o Flamengo tem 36 contra 64. Esse é o número absoluto, sem o número, aquele o da transmissão, em disputa, né? FIFA é diferente. É menor um pouco, né? Isso, é menor dos dois lados. Diz aí que tá o detalhe, o Pirani também não é baba, não. Tem qualidade técnica, você pode ver os dois gols que o Flamengo fez. O centroavante é bom jogador. Bom jogador, volante ali, o 14. Lateral direito. O lateral direito é o melhor jogador do time técnico. Ele fez um cruzamento de letra no segundo tempo espetacular. Ele meteu uma letra aqui, ó. Seleção de Marrocos porque tem o time. O Chibi, Não, o time esse era um cara que alguém aqui no Brasil, ele já tem 31 ou 32 anos. 31 anos. Podia trazer, cara, porque é um jogador com uma qualidade assim que aqui ia bem no Brasil, hein? Lateral A direito. gente vai ver provavelmente na Copa, né? Porque eu acho que Congo é favorita na chave que tá na repescagem. E a defesa do Pirâmides tem 4 jogadores da seleção do Egito também. Isso. Que já tá na Copa também. O goleiro da os seleção. Os dois zagueiros são muito bons. O 14, que o volante é muito bom com o lateral direito e o atacante. É um time interessante, cara. Não é um time bobão, não. Por isso que não foi tão fácil. Você não pega num dia bom, muito bom tecnicamente. Você vê o Flamengo, ele correu sem bola. Fisicamente. Só que aí entra aquela questão que o Rick falou, que é normal e natural de você errar realmente. Com bola, ele te exige muito mais essa A bola parada decidiu. 2 gols de bola parada. E foram 2 jogos. Decidir. 2 jogos que apresentaram dificuldade para o Flamengo e que o time teve maturidade para resolver. Por caminhos diferentes, né? O jogo do Cruz Azul foi muito desconfortável, eu acho, porque aquele era um time com muitas rotações, mudanças de posição e capacidade de manter a bola. Era difícil tirar a bola do Cruz Azul. Ainda mais com o Flamengo que não chega no auge do seu desempenho físico para pressionar.
Então era um jogo que o Flamengo não conseguia ganhar ritmo com a bola, impor o jeito dele de jogar o tempo todo. Segundo tempo impôs mais, conseguiu, a entrada do Cebolinha melhorou e veio buscar umas bolas ali por dentro. Hoje... Até porque o Cruz Azul cansou também um pouco, né? Hoje o Flamengo, para mim, tinha muita vantagem que ele estabelecia na saída de bola, quase sempre quando os volantes vinham junto dos zagueiros. O Varela avançava para a linha de ataque e levava com ele ponta. Então ele deixava um espaço para a condução do zagueiro pelo lado direito. E por ali esse jogador saía com mais liberdade, ou o zagueiro ou um volante, só que sempre a jogada era para o Carrascal ou o Plata de costas tentar fazer a combinação. E a partir daí o Flamengo tinha muita imprecisão técnica, os ataques terminavam às vezes rápido. Os últimos metros do Flamengo de ataque não funcionavam. O Danilo mesmo tentou 2 bolas no Varela e não conseguiu, isso, né? Alongou, tentou alongar e a bola acabou saindo. A saída de bola o Flamengo estabelecia ali vantagem, mas depois não conseguia. E aí... Com o 2-0 no segundo tempo, o Flamengo aí o segundo tempo foi bem estável, o Flamengo não conseguia se defender com bola, como o Eric até colocou na transmissão, e o Richarlison. E aí o Flamengo ficou mais tempo sem bola mesmo, tendo que defender às vezes um pouco mais atrás. Ele deu moral pra você assistir no jogo Sport TV, meu amigo Mansur, de longa data. Sport TV, você é louco. Isso vem, evidentemente, do Jorge Jesus, né, que na temporada que passou no Flamengo conquistou mais títulos do que... teve um número de títulos maior do que o número de derrotas, né? E isso o período dele foi menor, né? Claro. Mas essa é considerada uma das grandes proezas do Jorge Jesus, né? Isso. Onde parecia que não ia acontecer de novo, né? Seria, obviamente, super difícil acontecer, o Felipe Luiz está aí. E eu tenho brincado que o Felipe Luiz já conseguiu pelo menos uma grande façanha essa temporada. O Flamengo chega ao fim do ano sem falar em Jorge Jesus. Não, e o Flamengo chegou... Nenhum torcedor do Flamengo hoje está pedindo a volta de Jesus. O Flamengo iniciou e terminou o ano com o mesmo treinador pela primeira vez desde Vanderlei Luxemburgo em 2011. Olha aí. 14 anos, gente. Isso é... Né? Mas isso também é um problema. Isso é um retrato de como não é simples fazer o que ele fez. Hoje não se pensa e não se fala em Jesus. Só que a hora que o Felipe sair, vai falar em Jesus e em Felipe. Vão ficar os 2 nomes. Porque uma hora vai sair, não tem jeito. Tem que aí o torcedor do Flamengo vai falar, tem que voltar um dos dois. Um dos dois, né? Eu acho que hoje a grande inquietação do torcedor do Flamengo, em tese, deve ser pensar qual é o plano de carreira do Felipe. Né? Porque vai chegar um momento em que ele vai fazer decisões, ele vai tomar decisões, né? Porque já está tomando, né? Entendendo que o mercado vai apresentar ele. E será mais natural, se ele em algum momento tiver a possibilidade de iniciar um trabalho na Europa para o início de uma temporada, o grande armadilha é que vai ser no meio do ano brasileiro, né? Tá aí o treinador do Flamengo, vai falar agora em entrevista coletiva. O Flamengo vai conseguir algo muito raro para um clube brasileiro sul-americano, que é na mesma temporada, no mesmo ano, enfrentar 3 grandes do futebol europeu, né? Porque enfrentou Chelsea, Bayern de Munique, agora tem o Paris Saint-Germain pela frente. Que tipo de experiência entre erros e acertos, enfim, de tudo que foi vivenciado lá no Mundial de Clubes, pode ser trazido para essa partida da próxima quarta-feira que vai decidir o Mundial? Obrigado. Bom, primeiro que é um privilégio, né? Estar disputando mais uma final com o Flamengo. Vamos ter essa oportunidade, uma final de Mundial. É muito difícil conseguir esse feito, temos que valorizar o esforço que esses jogadores estão fazendo nessa temporada. São 75 jogos, se eu não me engano, na quarta-feira vai ser o jogo número 76. E são muitos minutos, um esforço muito grande dos meus jogadores, e eles estão fazendo uma temporada esplêndida. Vocês podem perceber que a fome e a ambição deles não acaba. Depois, sobre cada experiência, cada aprendizado, eu acho que cada jogo tem uma história diferente. Serve para os jogadores, mas nos Estados Unidos era um clima diferente, um gramado diferente, a bola, tudo era diferente do que é hoje. Nós vamos enfrentar o atual campeão da Champions, a melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo, e vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que nós temos de poder ter alguma chance de vencer esse jogo contra esse adversário. Felipe, Vini Pereira do Canal Gold, primeiramente parabéns por mais um título na temporada. A gente vem vendo ao longo de toda a temporada o Flamengo desempenhando muito bem, tendo muito sucesso na bola parada, e queria que você comentasse sobre esse sucesso e o papel do Rodrigo Caio para esse sucesso ao longo de toda a temporada. Bom, a bola parada é uma parte importante do jogo, uma fase do jogo, onde damos o valor necessário.
Sobre o Rodrigo Caio, todo mundo já sabe a confiança que eu tenho nele, o carinho e o grande profissional que ele sempre demonstrou, mas nós somos coadjuvantes, né? Tanto o Rodrigo como eu, os protagonistas, os verdadeiros protagonistas são os jogadores. E se eles estão aproveitando e fazendo gols de bola parada, aliás, o gol do título mais importante da minha carreira como treinador foi um gol de bola parada, de escanteio. Isso é porque os jogadores são muito bons nessa fase do jogo também. Então, nós estamos para dar o caminho, mas eles são os verdadeiros protagonistas e temos que dar, em vez de dar o mérito para os que estamos fora do campo, temos que dar mérito para os que estão dentro do campo. Felipe, aqui. Boa noite. Aqui. Felipe, durante a Copa do Mundo de Clubes, havia a possibilidade do Flamengo enfrentar o Atlético de Madrid e você disse que se você enfrentasse o Simeone seria bom porque você conhecia ele como técnico e ele não te conhecia como técnico ainda. Você vai enfrentar o Luiz Henrique, o treinador ao qual você já jogou contra várias vezes, você tem uma noção mais ou menos de como ele é como técnico. Você acha que isso pode facilitar na sua leitura do jogo do PSG? Você acha que isso de alguma forma pode te ajudar a montar a equipe para quarta-feira? Obrigado. Bom, não acredito. Acho que o Luiz Henrique dispensa comentários. Ele fez, como eu falei na prévia, uma pintura maravilhosa, esse time que ele montou. É um time que é do treinador, se nota perfeitamente. Os jogadores, como seguem essa ideia, é muito difícil conseguir o que ele fez, que é conquistar todos os títulos com equipes diferentes. E eu só tenho uma admiração muito grande por ele. Hoje, desse lado, é verdade que nos enfrentamos, até tivemos aí algumas discussões dentro do campo. Fui expulso contra o Barcelona do Messi. Mas hoje, do outro lado, eu admiro mais e mais, porque eu sei a dificuldade, o quão é difícil esse trabalho aqui, e lograr tudo que ele conseguiu, ele tem que ser muito diferente. Hoje eu admiro ainda mais do que eu admirava. English. Okay. Felipe, congrats on your win. I hope you remember me. Some few days ago, Há alguns dias eu perguntei a você como que você vai neutralizar a fisicalidade dessa equipe. E você mencionou na época que você ia colocar o seu plano na defesa e ataque, depois do ataque. Você acha que isso trabalhou com perfeição hoje, funcionou com perfeição para você? E você está perto a ganhar o seu terceiro troféu com o Brasileirão e com a Libertadores. Como que você descreveria a sua mentalidade, o seu sucesso, o seu sucesso com o Flamengo? Não é física. Sorry, can you describe what? Let me take it again. How I fit? I am saying that. Eu estou dizendo que você já venceu 2 troféus, a Libertadores e o Brasileirão. Você está perto a ganhar seu terceiro título pela mesma equipe. Eu estou perguntando, no espaço de um ano, como que você descreveria esse seu sucesso com o clube? Agora eu entendi. Sim, já ganhamos 5 títulos, na verdade, são 5. Porque ano passado também ganhamos. Aí também o Carioca, Supercopa, Libertadores e Brasileirão. Então tem sido incrível. E eu, é claro, fico muito feliz, muito orgulho dos meus jogadores, porque eles acreditam em mim, eles seguem o que eu sinto em relação ao futebol e colocam tudo em campo, entregam tudo em campo. E é por isso que eu tenho tanto orgulho de vencer títulos com um clube que eu amo. É o melhor trabalho, a maior alegria que eu pude experimentar na minha vida. Então eu fico muito feliz. Em relação ao Pyramids, o jogo foi exatamente como eu pensei que seria. A equipe realmente é muito forte fisicamente, mas tentamos adaptar alguns pequenos detalhes em relação aos nossos zagueiros, ao nosso meio-campo, para dar mais tempo para os nossos jogadores, especialmente os nossos zagueiros. Nos primeiros 30 minutos de jogo, nós tivemos bastante posse de bola, criamos boas oportunidades, mas eles se defenderam muito bem. Conseguimos apenas um gol na primeira fase.
get into the game again. E aí eles depois voltaram com contra-ataque e também com boa posse de bola. Mas acho que no segundo tempo a minha equipe sentiu um pouco o cansaço, porque o outro jogo foi só 3 dias. Então eu acho que eles sentiram um pouco o cansaço. E o Pyramids começou a se aproveitar um pouco mais, com posses mais longas de bola. Então foi um jogo difícil, exatamente como eu imaginei que seria. Felipe, obrigado. Aqui atrás, Cidão Marinho da Litoral News. Você vai para o último jogo da temporada contra o Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique já tinha dado aquela declaração de não querer pegar o Flamengo. Você comentou sobre isso na coletiva de ontem. E hoje ele colocou um time alternativo em campo. O jogo terminou agora, o PSG venceu, mas com um time alternativo. Você acredita que pela imagem que o Flamengo deixou no meio do ano, pela baita temporada que o Flamengo fez e que pode ser coroada com o título mundial, dá para dizer que o PSG tem temor em enfrentar o Flamengo? Claro que eles são os favoritos. Você é muito bem visto na Europa, né? O seu nome é muito bem visto na Europa. Você acha que por conta desses elementos, o lado de lá vem com temor para esse jogo? Vem jogar uma final da mesma forma que nós. E obviamente que eles iam descansar alguns jogadores para jogar a final da Copa do Mundo de Clubes. Não esperávamos outra coisa. Aliás, até hoje, nenhuma equipe jogou a final da Copa do Mundo de Clubes com time reserva. Todo mundo quer ganhar essa competição porque é muito importante. Tem o mesmo valor da Champions League? Não tem o mesmo valor da Champions League. Mas ela tem valor. E todos os clubes que estão aqui vêm para ganhar porque, aliás, ainda fazer seu time ser campeão mundial é fazer história. Para o Paris e para o Flamengo. Felipe, aqui na sua direita, na primeira fileira. Sim. Boa noite, Gabriel Orfão, da revista Placar. Felipe, hoje o seu time conseguiu sair de campo sem sofrer gols e com gols de 2 zagueiros. Eu queria que você falasse sobre a sua defesa. Como é que você está enxergando a sua defesa, mesmo com gol sofrido no último jogo? O Flamengo tem uma média muito baixa de gols sofridos nesse ano e uma média até relativamente alta de gols marcados por defensores, seja zagueiros ou laterais. Como é que você está enxergando aí a questão da sua defesa nesse ano de 2025 do Flamengo? Obrigado. Bom, o resultado do jogo de hoje não me engana, porque não tomamos gols, mas poderíamos ter tomado. Eles tiveram chances, chegaram na cara do gol, o Rossi fez uma defesa, no segundo tempo tiveram outra chance. Então nem tudo é perfeito porque não tomamos gols. Eu acho que esse é o primeiro passo em melhorar. Saber que foi 2-0, mas que poderia não ter sido. Mas o que eu vejo que a defesa é muito sólida porque os 10 jogadores de campo defendem. E os que mais correm são os jogadores da frente. E isso facilita muito o trabalho da nossa defesa, além de ser uma defesa de altíssimo nível, que mesmo quando o adversário consegue romper nossa pressão, consegue enfrentar, a última linha sustenta muita coisa. E por isso esses números tão expressivos, né, na nossa fase defensiva, mas que existem coisas que corrigem. Sou eu aqui, Felipe, Letícia. Na coletiva antes do jogo, você falou um pouco sobre o tempo de recuperação, que seria pouco, chegou a citar também até a idade dos atletas, né, que o Flamengo tem um elenco com jogadores de mais de 30 anos. Queria saber um pouco, em cima disso, a sua decisão da escalação. Você faz 3 mudanças na escalação em relação ao último jogo, e tem um nome que é o Alexandro, que passou pela temporada com alguns controle de carga, e talvez fosse um nome que a gente teve uma atenção em relação a isso. Como foi essa sua conversa de sexta para sábado para você decidir o time, a escalação? Teve também uma questão em relação, planejando uma possível final? Não teve nada, porque até mesmo para chegar na final tinha que ganhar hoje. O que sim tem... eu tenho um feeling, uma experiência muito grande com esses jogadores de mais de 30 anos, porque eu tive todas as lesões possíveis musculares da história do futebol. Eu tive, eu sinto muito o que os jogadores sentem e eu sei perfeitamente qual jogadores vai estar mais fresco para jogar, vai conseguir entregar a intensidade que eu peço para o jogo. O Bruno Henrique, na minha opinião, não conseguiria entregar a mesma intensidade que o Plata conseguiria entregar, por isso foi o motivo de eu começar com o Plata. Além de outros detalhes que, obviamente, está no plano de jogo, mas principalmente porque, para mim, o Bruno não conseguiu, depois do esforço que ele fez no outro dia, jogou 90 minutos, não conseguiria recuperar totalmente para começar o jogo. Que mais? Do Alexandre, né, você falou. O Alex, no caso, eu conversei com ele, foi o único jogador que eu tive esse contato, porque
claro, é um jogador que também tem uma recuperação mais lenta junto com o Varela, porque eles têm números muito altos mesmo, de alta intensidade, de distância percorrida, de todas as valências, e tem uma recuperação mais lenta. Então, as duas opções eram ele jogar 60 minutos ou jogar 30 minutos, entrar no segundo tempo. Então, eu preferi com que ele começasse tirar ele do jogo, independente do resultado que tivesse, porque eu sabia que existia um risco e com o resultado favoreceu e depois consegui descansar alguns jogadores que poderiam estar mais cansados, até mesmo pensando agora, depois no decorrer do jogo, pensando na quarta-feira. Coach, congrats on winning. Parabéns pela vitória. First of all, bom, antes de mais nada, hoje você jogou contra os campeões da África. E vocês são os campeões sul-americanos. O técnico antes do senhor, do Pyramids, falou que o nível técnico dos seus jogadores era muito mais alto do que o Pyramids. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso. E segundo, não é a sua primeira vez jogando contra uma grande equipe da África. O que o senhor diria que é o nível geral, na sua opinião honesta, em relação ao futebol africano exatamente nesse momento? Tivemos um probleminha aí com o sinal, a gente viu ali que começou a rodar de novo um trecho da partida, restabelecendo o troca de passes. Volta aí imediatamente com a entrevista coletiva do Filipe Luís. Já voltou? Então, podemos ouvir o técnico do Flamengo. Sul-americano, na minha opinião. Então, eu acho que ele tem razão, o técnico do Pyramids, quando ele falou que os nossos jogadores têm boas habilidades técnicas. E nosso elenco também é caro. Nós temos, sem dúvida, um elenco caro. E isso nos dá a possibilidade e o poder de lutar por esses títulos. Não significa que vamos ganhar todos, porque temos a chance de lutar todo ano por esses campeonatos. Mas o nível é difícil comparar o Flamengo, mas eu acho que o Pyramids está talvez no nível de primeira divisão do nosso país, porque eles são fortes fisicamente. Eles conseguem cobrir muito do campo, né? Que é difícil isso. É difícil ter essa ideia do defesa e do contra-ataque. Os jogadores sabem jogar, você pode ver, você viu em campo, tivemos que defender 30 minutos contra eles. E é difícil pressioná-los. É difícil pressionar a Pyramids. Eu acho que o nível é esse, é quase o mesmo que os clubes da primeira divisão do Brasil. Felipe, boa noite, tudo bem? Diego Pouso, Flamengo TV. Primeiramente, parabéns por mais uma vitória, parabéns por mais um título, parabéns por chegar à final do Mundial de Clubes. Em julho de 19, você aceita vir para o Flamengo como jogador, realizar um sonho de infância, né, do seu avô, seu Ivo, que ele fez rubro-negro. E essa pergunta vai de rubro-negro para rubro-negro. Não vou te perguntar de tática de PSG, não vou te perguntar de tática de Pirâmide. Mas no seu primeiro ano como jogador, você ganha a Libertadores, ganha o Brasileirão e chega na final do Mundial. No seu primeiro ano como treinador, você ganha o Brasileirão, ganha a Libertadores e chega na final do Mundial. Você está já há 6 anos no clube, já faz parte da história do clube como jogador e treinador. Como é ter tanto sucesso, manter a ambição não só sua, mas do elenco, do seu time de coração? Não é fácil, não é fácil. Não, foi um ano muito difícil. Foi um ano na qual sofremos derrotas, sofremos críticas, fomos cobrados, tivemos jogos excelentes, tivemos jogos ruins, e toda essa parte do processo eu desfruto muito. Eu desfruto porque eu faço primeiro o que eu amo, com os jogadores que eu amo, no clube que eu amo. Então essas críticas, elas me deixam dormir, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o caminho, eu sei o processo. Não garante nada você ser campeão, isso. Poderíamos ter perdido tudo e estaria falando de outra forma aqui, mas eu desfrutei muito desse processo todo. Sou feliz no que eu faço, tenho o apoio da minha família e vou desfrutar dessa final. E eu acredito muito em que eu posso, senão não estaria aqui hoje, e que a gente pode fazer história. Eu acredito muito. E meus jogadores sabem o quanto que eu acredito. Não é de hoje que eu venho falando para eles. Então, vamos, como eu falei, desfrutar e tentar fazer história na quarta-feira.
Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Parabéns, né, pelo marco, mais um marco nessa carreira tão curta, né, que o colega acabou de falar, como treinador. E a última vez que o Flamengo teve na final do Mundial, você estava dentro de campo, né, jogando em 2019. Então, realmente é uma marca expressiva. Com relação ao ataque, havia uma expectativa muito grande sobre o Pedro, a volta dele, né, depois de quase 2 meses parado. E hoje ele teve um pouco mais de 10 minutos em campo. E deu para perceber já a diferença de ter um goleador nato ali, quase colocou uma bola para dentro já na primeira oportunidade, né? O que deu para sentir da apresentação dele? Dá para esperar um tempo maior nessa final ou talvez o Pedro vindo como titular? Bom, vamos esperar até quarta-feira, 1h30 do jogo, para a gente saber se o Pedro vai estar ou não vai estar na equipe, né? Mas sem nenhuma dúvida é um jogador muito diferente. Assim, quando ele toca na bola, faz a diferença. Ele entrou no 85, ele teve 2 chances de gol, na qual está ali na área, pisa na área, sabe finalizar, gera a sensação de perigo, e depois outra chance que ele criou, além das jogadas de sequência no ataque que ele dá, né? A bola cai no pé dele e não morre, a bola cai no pé dele e ela fica, a jogada ela prospera. Então é um jogador muito diferente. Espero que ele possa somar, com esses minutos, que ele possa somar mais treinos em cima disso e possa jogar mais minutos no jogo contra o Paris. Good evening, coach. Congratulations for this winning. Parabéns. Coach, you won the Libertadores, you won the league. Ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores, está tendo realmente uma excelente temporada. Agora, como jogador, você perdeu 2 vezes, né? Com o Flamengo e com o Atlético de Madrid também. Então, você vê que é a hora de ganhar contra o PSG, o grande clube, um dos maiores clubes do mundo. Em segunda pergunta, o senhor jogou contra o Esperance da Tunísia no Mundial de Clubes e hoje jogou contra o Piramides. O que o senhor acha da diferença entre essas 2 equipes africanas? Sorry? Well, Bem, como você falou, eu perdi, né? Eu perdi 2. Uma contra o Liverpool em 2019 e 2022 contra Al Hilal na semifinal. E também esse ano jogamos a Copa Mundial de Clubes em junho, oportunidades semelhantes. Eu tenho muito orgulho de estar aqui. E vamos tentar vencer, é claro. Vai ser difícil, sabemos, conhecemos a qualidade do Paris Saint-Germain. Campeão da Champions League. Vai ser difícil, mas acreditamos que vamos conseguir chegar lá. Nós temos a nossa ambição e vamos tentar chegar lá. Em relação ao Esperance da Tunísia, é uma forma semelhante de jogo. Eles jogaram, e nós tivemos controle da bola, fizemos o nosso gol e tivemos que defender muito, porque sofremos um pouquinho no Mundial de Clubes. E eu vejo semelhanças também entre essas 2 equipes, né? Foram jogos difíceis, mas nos saímos melhor, como vimos hoje com o resultado. Felipe, over here, Alonso Cadal from Fox Aqui é Alonso Cadal da Fox México em inglês. Qual a importância para as equipes do continente americano vencer de uma equipe europeia depois do Mundial de Clubes, onde todos achavam que as equipes europeias eram muito melhores que o resto do mundo, e especialmente as equipes brasileiras mostraram que estão muito perto do nível dos times europeus. Qual a importância para o senhor vencer do PSG na quarta, especialmente por conta disso? E também se pudesse falar um pouquinho sobre o futuro, um anúncio hoje de que vemos que um jogador que vai entrar no Pumas, no México. Eu não sei de notícias. O diretor de esporte não falou nada sobre o Juninho. É uma pergunta para ele, então, para o diretor de esportes. Até o momento, ele é o meu jogador, que está jogando conosco, com a nossa equipe. E eu fico feliz. Eu fico feliz com ele como jogador. Vamos ver o que vai acontecer depois da Copa Intercontinental.
Em relação a ser campeão desse torneio, é muito importante, porque nós sabemos a importância desse troféu para o Brasil e para as equipes sul-americanas. Mas a verdade é que o futebol é um esporte lindo, porque qualquer um pode vencer. Mas com certeza, os clubes de elite da Europa, como PSG, Chelsea, Barcelona, são melhores. São os melhores clubes do mundo, com certeza. Tem uma lista, talvez, de 10, 12 clubes. E eles são melhores que o resto. Até mesmo se nós vencermos, eles ainda assim serão melhores que nós. Eu sei disso, isso não vai mudar. Mas o futebol é incrível, é maravilhoso, porque dá a oportunidade de vencer esse troféu incrível. Então eu vou só aproveitar essa final. Antes de mais nada, parabéns pela vitória. Tem duas questões curtinhas. Tenho duas questões muito curtinhas. A primeira é a seguinte: o Paris Saint-Germain acabou de jogar em Metz, jogo duro, ganhou do Metz por 3-2, ainda vai fazer a viagem aqui para o Catar. Vocês já estão aqui aclimatados. Isso é um ponto positivo para o Flamengo? E a segunda pergunta é a seguinte: o que o Filipe Luís, jogador que perdeu a final para o Liverpool em 2019, pode ensinar para o Filipe Luís, técnico, que vai para a sua primeira final do Intercontinental? Obrigado. Bom, são momentos diferentes, jogadores diferentes, clubes diferentes, tudo diferente. Mas a ambição é a mesma, de ser campeão do mundo de clubes. E com a camisa do Flamengo ainda por cima. Então é um orgulho muito grande estar representando o Flamengo nesse momento tão especial. E acreditamos realmente que podemos fazer história. Não vai ser fácil, temos aí por diante a melhor equipe do mundo, mas sabemos que podemos ter possibilidades de vencer. Esqueci a outra pergunta. A outra pergunta é: o Paris Saint-Germain acabou de jogar, vai viajar para cá. Ok. Lembrei. Isso é uma vantagem? Bom, digamos que economizamos a viagem, mas jogamos no mesmo horário praticamente, e eles não têm quase fuso horário entre a França e aqui, e não tenho dúvida que o avião deles deve ser bem confortável para vir até aqui. Então, bom, mas é melhor assim, não tem desculpa para nada, para os dois, vão estar em igualdade de condições. E vamos jogar os melhores, né? Os melhores do Flamengo contra os melhores do PSG, e para mim uma final tem que ser assim, os melhores. Obrigado. Felipe, boa noite. Mais uma vez, um probleminha aí na transmissão, travou. Está me chamando a atenção até agora, claro, a gente vai, né, ainda conversar mais sobre o conteúdo, mas tem uma frase que eu já estou até pensando aqui para a coluna do Globo amanhã. Eu conheço o processo. Então, para mim... Embora isso não garanta que você vai conquistar o ganhar título. Mas sabe o que está me chamando a atenção na entrevista? Eu até na época discordava, ouvi muita gente que achou que o Felipe carregou demais o discurso pré-jogo com o Bayern. No sentido de vender, não é que ele estava vendendo uma ideia que ele não acreditava, mas de reforçar a narrativa quase do inacessível, do impossível. Eles são muito melhores mesmo, a gente vai tentar. Ele falando como treinador do Flamengo. Do lado de lá estão os melhores, a gente aqui do nosso lado vai tentar fazer o que der, mas é muito difícil. Achei que ele agora está um pouco mais, lançando um pouco mais um desafio. E continua. Conseguindo um grupo, né? Unir tantas personalidades, tantas individualidades dentro de um grupo, e a gente percebe essa sintonia. Depois, o que eu vou preparar ainda não sei. A partir de amanhã eu vou começar a estudar. Vamos assistir muitos jogos, não tenho dúvida do PSG. Não tenho dúvida que teve algumas equipes que conseguiram neutralizar eles, mas sem nenhuma dúvida também sabemos que vamos sofrer. E tem que saber sofrer. Da mesma forma que soubemos sofrer hoje em determinado momento do jogo, vamos ter que correr atrás da bola em muitos momentos. É um time que tem muita qualidade técnica individual. E, como eu falei, acreditamos muito que é possível. Felipe, Renato Senise aqui da ESPN.
Parabéns por mais uma vitória. Obrigado. Você disse que, pela segunda vez, na segunda coletiva, você disse que o PSG é uma pintura do Luiz Henrique, né? Se o Flamengo vencer o Mundial, você, com o Flamengo, vai ter conquistado em 1 ano, 3 meses, todos os títulos possíveis. O quão próximo você acha que esse Flamengo está de ser uma pintura do Luiz Felipe? Com a cara do Felipe Luiz, desculpa, com a cara do Felipe Luiz, a assinatura do Felipe Luiz. E você disse também que para o europeu o Mundial é importante, mas não tem o mesmo valor da Champions. Para o Flamengo, para você, o Mundial tem o mesmo valor da Libertadores? Boa pergunta. Não, falta a Recopa também. Recopa. Temos que ir atrás de todos os títulos, e todos os anos e sempre. Poder disputar, ter a possibilidade de disputar títulos é a melhor sensação que existe no futebol, na minha opinião. E essa equipe, do jeito que ela joga, ela tem o meu... Você fala da pintura do quadro, né? Ela tem tudo o que eu penso do futebol, tudo que eu sempre imaginei. Os jogadores eles estão colocando em prática no campo em cada jogo, né? As coisas boas e também as não tão boas, que durante a temporada a gente viu. Então, eu me sinto representado, sinto que meu quadro está pintado ali, e que não pare por aí, porque a única coisa que eu quero é mais, né? Eu sou um cara que não descanso, sempre estou em constante aprendizado e tenho bastante ambição em continuar pintando quadros, né? Agora, esse do Luiz Henrique é muito bonito, né? De invejar, né? Então, espero poder... como eu falei, dar a mão para ele antes do jogo, desfrutar desse momento, porque é muito difícil chegar até aqui. E sobre o valor da Libertadores, é mais difícil. Ganhar o Campeonato Brasileiro é o mais difícil que tem na América do Sul, para mim. Ganhar a Libertadores é muito complicado, mas a importância que os torcedores dão para esse título faz com que ele seja importante. Mas a dificuldade da conquista... não é a mesma, né? Porque é um processo longo ganhar uma Libertadores, e aqui até alguns anos atrás era um jogo só. Então existe uma importância, mas ganhar a Champions e a Libertadores para mim é muito mais difícil. Ségolène, back to you. Thank you very much. Congratulations again, and see you back on the 16th for another press conference. Para mais uma conferência de imprensa. Entrevista de Felipe Luiz. Tivemos também uma zona mista, por onde os jogadores estão passando depois da partida. Vamos trazer entrevistas dos protagonistas dessa partida daqui a pouquinho. Queria ouvir vocês mais um pouco sobre o Felipe Luiz. Então, assim, me chamou a atenção esse ponto em que ele continua dizendo que o Flamengo vai estar diante de um enorme adversário, que é um time que ele admira muito, mas ele fala na possibilidade de vencer o jogo de uma maneira, para mim, um pouco mais convicta do que antes do jogo contra o Bayern, né? Na época eu nem achei, aquilo a mim não incomodou, mas eu vi muitas análises nesse sentido e acho que era um ponto importante. A partir daí, assim, acho que tem questões interessantes, como quando ele lembra para mim, a cara do Felipe é quando enumeram para ele os títulos, ele lembra, tem a Recopa, né? Falta um. É uma obsessão. Ele pensa que não tem. Isso, é uma obsessão absoluta. E a gente não conseguiu ter ainda muita pista do que vai ser o time para esse jogo, né? Se ele pensa, se os jogadores que foram guardados hoje, se é Plata, se é Bruno Henrique, se é Samuel Lino, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Vamos começar a ouvir os jogadores? Tem o Léo Pereira aí, autor do primeiro gol. Léo, fazer um gol no Mundial tão importante, classificando o Flamengo por uma decisão tão importante, como é que é para você? Mais um passo nesse ano tão especial, né? Com certeza, já falei isso em outras oportunidades, né, para vocês aqui, que é um ano diferente, o melhor ano da minha carreira fisicamente, mentalmente. Estou muito focado e muito preparado em todos os aspectos da minha vida, pessoal e profissional. E, cara, um ano abençoado. Só tenho que agradecer a todo mundo que me apoia e está no dia a dia comigo, me apoiando, me incentivando. E agradecer a Deus também, que é Ele que me capacita para estar de pé e aguentando essa carga de jogos. Ele que me dá toda a sustentação para mim estar fazendo o que eu estou fazendo esse ano. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Vitinha, como é que é agora
trabalhar isso na mente, Léo, jogadores desse esporte, para um jogador de alto nível como você? Qual é a primeira sensação de saber que vai enfrentar um dos melhores times do mundo? Um desafio que acredito que todos nós queremos. Esse era o jogo que a gente veio buscar aqui nesse Mundial. É claro que a gente teve 2 etapas para passar e a gente concluiu com sucesso. E esse jogo que a gente queria, a gente sabe que vai ser um privilégio muito grande para todos nós estar participando desse jogo, desse confronto. Uma grande equipe com um dos melhores jogadores do mundo estão lá. E a gente está preparado, a gente chega preparado demais e a gente espera fazer uma grande atuação, representar a nós, a instituição, ao Flamengo e a nação. Futebol não tem impossível, né, Léo? A Copa do Mundo de Clubes mostrou isso, né? A gente fez grandes partidas no Mundial, ganhamos do Chelsea, que foi o campeão da competição. Acredito que a gente não ficou devendo nada a ninguém. A gente jogou aquilo que estava proposto para jogar. Infelizmente, tomamos gols ali que a gente poderia ter evitado e com certeza serviu de aprendizado para que a gente pudesse evoluir para a temporada. Boa sorte. Uma final dessa, tu acha que vale mais? Pode responder até para ele. Uma final dessa, você acha que vale mais a técnica ou a vontade? Você acredita que possa até perder na técnica, mas jamais não perder na vontade? O que você acha que vale mais? Na verdade, o jogo ele é jogado, a gente procura jogar da maneira com que a gente treina, mas tratando de final, a gente tem que entrar para ganhar, independente se for na vontade, na raça, na técnica. A gente tem nossos planos traçados e o Felipe vai passar mais detalhes ainda desse confronto, que é um confronto muito difícil, né? Eu acho que é o mais difícil até então que a gente vai enfrentar. Mas não tem fórmula mágica. Eu acho que é muito você viver o jogo ali, desfrutar e se tiver que ser na raça vai ser, se tiver que ser na qualidade, na técnica, a gente também vai estar pronto. Se tiver que ser na bola parada ou na pelota quieta, disse o Carrascal, também vai ser, né? Agora, esse é um jogador que merecia uma recompensa mesmo, né? De um gol num momento importante. O esforço que ele... O Flamengo atravessou a temporada quase com 3 zagueiros só, né? Vamos dizer, jogadores mais sêniores, assim, né? De mais rodados. Léo Ortiz, Léo Pereira e o Danilo. E em dado momento, o Léo Pereira emendou uma sequência brutal de jogos com 90 minutos. Um esforço físico impressionante. Ele como um dos jogadores mais importantes realmente do Flamengo, desse Flamengo aí, né? Sustentou muito. Então é isso, nação. Vimos aí um programa completo praticamente aí sobre o Flamengo, mano. Depois dessa semifinal contra o Pirâmide, onde vencemos por 2-0. Agora é só aguardar o PSG na quarta-feira, às 2h da tarde, beleza? Tamo junto, comente aí, mano. Qual é o placar Flamengo e PSG? Eu acho que esse jogo vai ser 1-0, mano. Um gol do Flamengo ali, mano. Um gol do Flamengo ali, tipo, no final, no segundo tempo ali, tá ligado? Um jogo perigoso, um jogo bravo. O Flamengo vai lá e vai fazer um gol. Pra mim vai ser 1-0. Um gol de um zagueiro, de um Arrascaeta, tá ligado? Um gol que vai marcar a história do Flamengo. Comente aí o placar e quem vai fazer o gol, valeu? Só vale vitória do Mengão, hein? Não tem essa parada de derrota ou empate. E não, empate até ainda vai ainda, mas derrota não. Só vale vitória do Mengão. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto.